Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de pré-aulas de Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, hoje especialmente estaremos transmitindo a aula ou uma pré-aula de número 3, que tem o título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Hoje nós vamos ver aqui que Deus, a origem das missões, que claro, isso parte de Deus, isso é uma visão de Deus, é um projeto de Deus para toda a humanidade na Terra. E onde fica Israel? Se é uma nação escolhida por Deus, é uma nação que alguns consideram como o xodozinho de Deus. Será que isso é verdade? Será que as coisas funcionam dessa forma? Será que isso é a visão de Deus? Então não saia daí, pois nós vamos falar sobre esse assunto. Para você que é novo por aqui, ainda não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, congrego aqui na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, a quem já envio e mando um abraço e gratidão por a confiança de colocarmos nós aqui nessa pasta que eu considero como muito relevante, muito importante. Para você, um grande abraço, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário dentro do assunto da lição e não esqueça de compartilhar com seus irmãos. Lembrando que o like que você deixa aí é importante, pois esta ferramenta vai compreender que o trabalho é relevante e vai compartilhar com várias outras pessoas. Dessa forma você se torna também comparticipante desse trabalho. Vamos para a nossa aula, que diz assim, o texto áureo fala assim, está aqui no livro de Isaías 49:6, diz assim, ó, disse mais, pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para que seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, verso 6. Verdade prática diz assim, o amor de Deus para com as nações ou etnias, devem ser mesmo objetivo para todos que militam pela salvação das almas perdidas. A nossa leitura bíblica em classe está inserida aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, dos versículos 8, 9 e 17. Depois ao 17 ao 22. E também Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Aqui é onde nós temos a referência de uma quebra, dessa ideia de que Israel é como se Deus tivesse escolhido unicamente Israel para a salvação. Isso não é uma verdade. Nós vamos desmistificar, vamos tirar essa visão através da palavra de Deus, através da Bíblia, mostrando que Deus, o olhar de Deus é muito mais amplo, ele ama toda a humanidade. É por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que deu o seu único filho para morrer por todo aquele que deseja ser salvo, para que ele, aceitando Jesus, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra-chave aqui é Antigo Testamento, missões no Antigo Testamento, missões transculturais no Antigo Testamento. Isso tem a natureza em Deus, essas missões transculturais têm a natureza no próprio Deus, pois o nosso Deus foi quem criou esse projeto missionário para toda a humanidade, a partir da formação de uma nação, como nós estudamos na lição passada, tirando Abraão do meio da sua parentela, pensando ele, escolhendo ele, fazendo dele um ponto de partida para o projeto de Deus. Primeiro, Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, e formando a nação de Israel para uma missão, para levar o conhecimento do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, a todas as nações. Essa era a função de Israel, mas não abraçar Deus somente para ele, se tornar orgulhoso, se tornar uma pessoa separatista, aqueles que não, essa função aqui é nossa, foi nós que fomos escolhidos, vocês não são merecedores, mas na verdade o olhar de Deus é muito mais amplo, é para toda a humanidade. O fato de Deus ter te escolhido, ter te salvado, ter me salvado, não me dá e não te dá o direito de ser uma pessoa separatista, ser uma pessoa
orgulhosa, dizer não, a salvação é para mim, o resto, né, que fique para lá, isso não tem nada a ver comigo. Não, se Deus te escolheu, te salvou, é porque é preciso a pessoa ser salva para falar da salvação. Então considere isso, não deixe que a soberba entre no seu coração. Se você é um salvo, compartilhe a salvação, compartilhe a mensagem da salvação com todas as pessoas que você encontrar e tiver a oportunidade para falar, pois essa é a visão de Deus. O primeiro ponto diz assim, ó, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário, ou seja, foi escolhido. A missão de Israel era levar o conhecimento ao povo a respeito do Deus de Israel, do Deus todo-poderoso e único, criador de todas as coisas, bem como mantenedor das mesmas. Mas era essa função, essa missão era uma missão centrípeta, ou seja, de fora para dentro, que as nações olhassem e vissem Israel como um exemplo a ser seguido, desejasse. Mas nós conhecemos que Israel sempre teve seus altos e baixos, né? Então esse é o plano de Deus para a nação de Israel. A falha de Israel, quem não falha? Israel falhou e muitas vezes eles idolatraram, muitas vezes eles perderam o foco, por exemplo, quando se trata ali da subida de Moisés para pegar as tábuas da lei, quando Moisés subiu, ficou 40 dias ausente, então eles tiveram na sua mente, tiraram uma conclusão, ora, aquele que nos tirou da terra do Egito, ele não se sabe se ele está vivo, então façamos um bezerro de ouro. Ora, antes disso eles tiveram orientação que Deus os levaria à terra prometida. Esse mesmo povo jurou fidelidade a Moisés e o Deus deles jurou fidelidade, que seriam fiéis e guardariam no seu coração fidelidade ao único e verdadeiro Deus. Deus tirou do Egito. Quando tardou Moisés, eles disse, façamos deuses para que nos conduza à terra prometida, pois não se sabe o que aconteceu com Moisés. Cadê a promessa que eles fizeram? Cadê a palavra de apoio? Cadê a palavra que eles deram? Ou seja, já esqueceram. Mas, com tudo isso, Deus não tirou a responsabilidade de Israel. Moisés desce, faz o que tem que fazer e dá um procedimento à sua missão. Então Israel falha como nós também, como igreja falhamos. Falhamos na pregação do evangelho, falamos de um evangelho que não é verdadeiro, falamos de evangelho que promete reino aqui na terra, coisas que não é o objetivo. O objetivo do evangelho, o único e verdadeiro evangelho, é levar a salvação, fazer o homem ter o reconhecimento que é pecador e que o evangelho, que Jesus, através do evangelho, liberta essa pessoa e proporciona a salvação. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas o capítulo 6, versículo 23 também diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E também no capítulo 10, versículo 9, fala que com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. Isso é fato, isso é verdade. E aquele que confessa diante dos homens e com o coração crê, ele é justificado e alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Terceiro ponto fala aqui da contribuição de Israel para o mundo. A contribuição de Israel para o mundo. É a função de Israel. Era levar o conhecimento de Deus para todas as nações. Mas percebam que muitos tiveram aquela ideia que seriam filhos de Abraão e teriam muito maior mérito, né, em detrimento das nações. Mas na verdade não é isso. Não somos nós hoje como cristãos melhores do que as outras pessoas. Nós não podemos nos isolar e dizer, não, eu não vou porque eles não são merecedores. Mas se Jesus mesmo entregou a vida, foi ao Calvário, entregou a vida para a salvação dessas pessoas, quem somos nós? Se somos alcançados ou fomos alcançados pela salvação, devemos dar graças a Deus e compartilhar com essas pessoas a mesma graça que nós recebemos e não tomar somente para nós e nos tornarmos orgulhosos. Vê o que Paulo falou aos Romanos no capítulo 11. Falou que Israel é a oliveira verdadeira e nós somos o zambujeiro.
Ele quebrou um galho da oliveira verdadeira e enxertou nós que éramos gentios. Ele disse, mas agora não se ensoberbeça, porque se ele não teve misericórdia do galho original, acredito eu, tema você, eu, que o Senhor não terá também misericórdia do galho que não é original. Se estamos lá, estamos participando da mesma seiva, dos mesmos benefícios, benesses da oliveira, do tronco da oliveira verdadeira, mas contudo devemos sermos gratos e não fazer acepção de pessoas, e sim levar o evangelho a todas, pois essa é a nossa missão. Segundo ponto, fala o amor de Deus para com outras nações. Deus sempre amou todas as nações, por isso criou e estabeleceu a nação de Israel exatamente para abençoar as demais nações. Percebam a promessa na vida de Abraão que deu origem à nação de Israel. Ele disse no capítulo 12, na promessa para Abraão, bendito serás todas as famílias da terra em ti, Abraão. Então isso ali é um anúncio do que Deus iria fazer através da família de Abraão para formar uma nação e desta nação abençoar as demais famílias da terra através do conhecimento do Deus único e verdadeiro. E não para a pessoa falar, eu sou Deus, eu sou do Deus único e verdadeiro, exclusivamente propriedade dele e não devo me misturar, não devo estar junto com vocês. Vocês que vão para lá, nós temos o nosso Deus. Na verdade não é isso, nós temos que apresentar o nosso Deus a toda a nação, a todos os povos, pois Jesus, Deus ama de igual forma. Olha aqui, ó. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Primeiro, Deus ele olha de uma forma ampla, o olhar de Deus é diferenciado, é diferente do nosso. Ele olha nos mínimos detalhes e para todos os seres humanos na terra. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Veja aqui a quebra do protocolo. No momento de crise, nós estamos falando de Elias, nós estamos falando dos profetas, existem os profetas literários e os profetas não literários. Esse profeta Elias aqui é um profeta que deu origem à escola de profetas, o profetismo, né, não literário, pois ele não escreveu literatura nenhuma, mas a história desse homem é narrada de uma forma fortíssima, que mexe, toca na gente. E no momento de crise, o Senhor envia ele para a Filístia, lá para Sidom, uma cidade, um lugar chamado Sarepta, que é de Sidom, na região da Filístia. Deus envia lá para uma mulher. E perceba que a figura de Elias naquele momento, na casa daquela mulher, numa terra que era inimigos do povo de Israel, a Filístia, lá ele apresenta milagres de Deus, ele apresenta bondade, né? Porque ele chega ali naquela casa e há uma crise naquela casa e através da presença dele, Deus abençoa aquela família, ou seja, aquela viúva e seu filho, mas entra num processo, o filho morre e acontece um milagre, ele pede que Deus o ressuscite, Deus ressuscita aquele garoto, nós conhecemos o processo todo. E por ali vai, a gente vê todas essas manifestações de bondade de Deus acontecendo na vida daquela mulher que era uma estrangeira. Então o olhar de Deus, isso aqui quebra um protocolo. Elias, como um profeta de Israel, ele percebe, né? Ele percebe e é obediente à voz de Deus para abençoar uma pessoa que não é israelita. E a missão de Jonas em Nínive, olha só, outra visão de Deus. Quem era Nínive? Inimigos de Deus também, né? Inimigos de Deus. E perceba que, ou seja, da nação de Israel, por que Deus envia o profeta Jonas? Para quebrar o orgulho do profeta. O profeta não queria ir lá porque era israelita, eles lá eram ímpios, pessoas ímpias, pessoas pagãs, mas Deus envia ele lá. Aí qual a estratégia que Deus usa para o profeta Jonas aqui? Isso é muito interessante, grave aí para você ampliar isso, desenvolver na sua sala de aula com os seus alunos. Ele usa uma palavra antagônica ao que aconteceu de fato. Ele usa uma palavra, olha, vai lá e prega juízo sobre a cidade de Nínive. Ele fala, ó, prega que ela será subjugada, ela sofrerá juízo, será destruída, desde o rei, ó, tudo que existe.
essa cidade será subjugada, estava debaixo da ordem de Deus. Mas é interessante, Deus usa essa palavra para realizar algo totalmente diferente do que Jonas pregou. Jonas pregou sentença de destruição, mas o povo se arrependeu. Isso que eu quero falar para vocês. Sempre a graça vai sobrepor-se a qualquer um decreto da lei, pois quando a pessoa se arrepende, não existe mais julgamento, já não existe mais sentença. Quando a pessoa se arrepende, Deus perdoa. Era isso que Deus estava querendo mostrar para Jonas. Mostrar para Jonas, primeiro de tudo, ó, para com esse patriotismo religioso. Isso para mim não tem valor. É isso que Deus estava falando para o profeta Jonas. E outra coisa, eles não têm o conhecimento do Deus único e verdadeiro. Fala desse Deus. Quando fala, toca na ferida, toca na sensibilidade do rei, e o rei proclama um jejum, se arrepende com toda aquela cidade. Mais de 120 ou 120 mil pessoas, elas se rendem ao Senhor, o único e verdadeiro Deus. Então, a nossa visão não pode ser religiosa, mas a nossa visão precisa ser que o amor de Jesus, o amor de Deus, é muito maior do que qualquer uma das nossas vaidades, e mais precioso e mais importante. Pense nisso. Por último aqui, aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro, aliança de Deus. O que é uma aliança de Deus? Deus sempre procurou alguém para fazer uma aliança, como fez com Noé, fez com outros homens, Abraão, Isaac, Jacó. Fez essa aliança para um propósito, para criar a nação de Israel. Percebam aqui que essa aliança feita é uma aliança feita para um propósito. É uma aliança com um propósito de Deus. Às vezes a gente nem compreende a aliança, mas o importante é que ela tem um propósito. Toda aliança que Deus faz com uma pessoa tem um propósito. A aliança de Deus não é vazia. E esta aliança foi sempre para nortear, para dar direção a um propósito de Deus. O propósito de Deus era levar as pessoas ao conhecimento. Esta é a missão nossa e a missão dos que passaram, foi a missão deles, a missão dos presentes e dos futuros, dos que virão. A missão será sempre levar o evangelho, o conhecimento da salvação a toda a humanidade. Fazer assistencialismo dentro da medida da necessidade, mas primariamente é a anunciação do evangelho de Cristo. Aliança incondicional e condicional. Isso aqui nós sabemos que alianças que Deus fez com um determinado povo ou com uma pessoa, ele fez de forma, foi decreto que foi feito. A aliança incondicional, independente de você agir ou não, Deus vai agir. Uma aliança que Deus fez e decretou, é um decreto de Deus. Você não pode mexer, ela é pétrica, né? Petra, e não se pode mover, não dá para mover, porque foi decreto de Deus. Quando o maior decreta, não tem mais como remover, porque ele é Deus, é criador e nós somos criatura. Ou seja, a condicional é aquela que Deus coloca alguns critérios. Você faça isso e você será isso. Então essa é a condicional. Enquanto houver fidelidade nos teus descendentes, Davi, então não faltará descendência tua para ocupar o trono de Davi. Ou seja, promessas feitas a Davi. Davi relata isso lá no livro de Samuel. Ele relata dizendo: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que não tem fim. Mesmo que ainda não brotou, ele estava falando de Jesus, da descendência fiel, aquele que viria e faria concretizar todo o projeto de salvação para a humanidade. Então essa é a lição e a porção que nós temos para hoje. A nossa outra lição, a próxima lição de número 4, diz missões transculturais no Novo Testamento. Uma porção para as próximas aulas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Oreis por nós e nós oraremos por vocês. Fiquem na paz e até a próxima, assim querendo Deus.